A mansão dos Tufão amanhece sob um silêncio pesado. Jorginho está na sala pálido, segurando papéis que tremem em suas mãos. Tufão entra vindo da academia particular ainda com a toalha no pescoço, o rosto corado do exercício. Ele sorri ao ver o filho, mas o sorriso morre quando percebe a expressão devastada no rosto do rapaz. Filho, o que aconteceu? Tufão se aproxima, a voz carregada de preocupação paterna. Jorginho engole seco. As palavras parecem presas na garganta. Ele olha para os papéis, depois para o pai, depois para Carminha, que surge na escadaria elegante em seu hobby de seda cor de pérola. Pai, eu descobri algo. Algo que vai mudar tudo. Carminha desce os degraus lentamente, cada passo calculado. Seus olhos estão fixos nos papéis nas mãos de Jorginho. Ela sabe. Ela sempre soube que esse dia poderia chegar. Jorginho querido, você tá preocupando seu pai. Ela diz, a voz melodiosa, mas há uma rigidez na postura. Carminha Jorginho vira-se para ela, os olhos marejados. Por que você nunca me contou? Tufão olha de um para o outro, a confusão se transformando em alarme. Contar o quê? Alguém pode me explicar? O que está acontecendo nesta casa? Jorginho respira fundo, as lágrimas finalmente escorrendo. Carminha é minha mãe biológica. O silêncio que se segue é absoluto. Tufão fica imóvel como se tivesse sido atingido por um raio. Carminha fecha os olhos brevemente. Nina, que estava arrumando flores no aparador, deixa cair o vaso. O estrondo do cristal se estilhaçando no mármore ecoa como um tiro. O quê? Tufão finalmente reage, mas a palavra sai como um sussurro incrédulo. Esses papéis, Jorginho, ergue os documentos, são do laboratório. Eu fiz um teste de DNA. Por curiosidade. Por quê? Porque eu sempre senti que havia algo estranho. E o resultado mostra que Carminha é minha mãe biológica. Tufão balança a cabeça, começando a andar de um lado para o outro. Não, isso não faz sentido. Jorginho, isso é impossível. Os números não mentem, pai. Jorginho estende os papéis. Mas Tufão recua como se fossem venenosos. Deve haver um erro. Laboratórios cometem erros. Carminha, ele se vira para a esposa. Diga a ele. Diga que isso é loucura. Carminha está paralisada. Seu rosto, normalmente tão controlado, mostra o pânico de um animal encurralado. Ela abre a boca, mas nenhum som sai. Carminha, Tufão ergue a voz, responda. Nina se aproxima recolhendo os cacos de cristal, mas seus olhos estão fixos na cena. Há algo em seu rosto, uma expressão difícil de decifrar. Não é exatamente surpresa. Talvez seja validação? Carminha, começa a voz falhando. Tufão, eu posso explicar. Então é verdade? Tufão dá um passo atrás. As mãos nos cabelos, é verdade? Não é assim tão simples. Carminha finalmente encontra sua voz, o tom defensivo. Você não entende as circunstâncias. Que circunstâncias? Que circunstâncias podem justificar você esconder de mim, que é mãe do meu filho? Tufão está vermelho, a veia da têmpora pulsando perigosamente. Não do seu filho, ela murmura, a cabeça baixa. O quê? Repete isso. Jorginho não é seu filho biológico, Tufão. Ele é meu filho, só meu. O chão parece desabar sob os pés de Tufão. Ele cambaleia, apoiando-se no encosto do sofá. Nina larga os cacos e corre para ampará-lo. Mas ele a afasta com um gesto brusco. Você está me dizendo, Tufão? Fala devagar, cada palavra saindo com dificuldade, que durante todos esses anos você soube que era a mãe biológica do Jorginho e nunca me contou? Carminha levanta o queixo, tentando recuperar alguma dignidade. Eu tinha minhas razões. Razões? Razões? Tufão explode, socando o braço do sofá. Que razões podem justificar uma mentira dessas? Jorginho soluça, cobrindo o rosto com as mãos. Nina finalmente se aproxima dele, colocando uma mão gentil em seu ombro. O rapaz se vira e esconde o rosto no ombro dela, como uma criança assustada. Está tudo bem, ela sussurra. Embora claramente nada esteja bem. Carminha observa a cena e algo se contorce em seu peito. Ciúmes, remorso, medo. Tufão, eu fiz o que achei melhor. Ela tenta novamente. Melhor para quem? Para você. Porque certamente não foi melhor para o Jorginho. O rapaz levanta a cabeça do ombro de Nina, os olhos inchados. Minha vida inteira foi uma mentira. Eu cresci chamando você de madrasta, quando você é minha mãe. Minhami, e você nunca teve coragem de me dizer a verdade. Não é sobre coragem, Carminha. Se defende dando um passo em direção a ele. Eu estava te protegendo. Me protegendo? De quê? Da verdade? Do direito de conhecer minhas origens? Jorginho, sua voz ganha força, alimentada pela raiva que começa a substituir a tristeza. Você me protegeu de ter uma mãe de verdade. E eu te dei tudo. Carminha grita de volta, perdendo a compostura. Tudo o que você precisava. Tudo exceto honestidade. Nina fala pela primeira vez desde que a bomba explodiu. Sua voz é suave, mas carregada de algo afiado. Carminha vira o sei? Para ela, os olhos faiscando.
Você não tem nada a ver com isso, Nina. Isso é entre eu e minha família. Jorginho é parte desta família. Também Nina responde calmamente. E ele merecia saber a verdade. Todas as peças começam a se encaixar na mente de Tufão. Ele olha para Carminha como se a visse pela primeira vez. Por isso você sempre foi tão controladora com ele. Por isso você nunca deixou que ele se aproximasse demais de mim. Você tinha medo que ele descobrisse. Eu tinha medo de perder meu filho? Carminha admite finalmente, a voz quebrando. Você acha que foi fácil para mim fingir ser apenas a madrasta quando cada fibra do meu ser queria gritar que ele era meu? Então, por que não gritou? Tufão pergunta com uma frieza cortante. Por que não me contou quando nos casamos? Por que esperou até que ele descobrisse sozinho? Porque você nunca teria me aceito. Carminha explode as lágrimas, finalmente caindo. Você nunca teria se casado comigo se soubesse a verdade. Então nossa vida inteira juntos foi baseada em uma mentira. Tufão diz, e não é uma pergunta, é uma constatação. O silêncio que se segue é denso, sufocante. Jorginho se afasta de Nina caminhando até a janela. Ele observa os jardins perfeitamente cuidados, a piscina brilhando sob o sol. Tudo tão bonito por fora, tudo tão podre por dentro. Eu preciso sair daqui, ele anuncia. Jorginho não. Carminha dá um passo em sua direção. Não se aproxime de mim, ele sibila virando-se com uma velocidade que a faz recuar. Você perdeu o direito de me tocar, de me falar, de ser minha mãe no momento em que decidiu mentir. Mas eu sou sua mãe. Ela sussurra derrotada. Mães não mentem. Mães não escondem. Mães não brincam com os sentimentos dos filhos como se fossem peças de xadrez. Ele cospe as palavras como veneno, antes de sair da sala batendo a porta com tanta força que os quadros nas paredes tremem. Carminha desaba no sofá, o corpo sacudido por soluços. Nina observa, e por um momento quase sente pena. Quase. Porque Nina sabe de coisas. Nina sempre soube de coisas sobre Carminha. E ver a máscara finalmente cair é uma satisfação que ela não consegue disfarçar completamente. Tufão, percebe? Ele sempre foi observador, mesmo quando fingia não ser. Você sabia, Nina? Ele pergunta, a voz baixa perigosa. Nina encontra seus olhos sem vacilar. Yu suspeitava. Suspeitava? E não me contou? Não era minha verdade para contar a ela. Responde simplesmente, mas talvez devesse ter sido. Tufão balança a cabeça incrédulo. Eu preciso de ar, preciso pense. Ele sai da sala deixando as duas mulheres para trás. Carminha levanta os olhos para Nina e há ódio puro naquele olhar. Você está feliz agora? Feliz? Nina senta-se na poltrona em frente, cruzando as pernas com elegância. Feliz. Não é bem a palavra que eu usaria, mas aliviada? Talvez, aliviada que finalmente a verdade veio à tona? Você não entende nada. Carminha limpa as lágrimas tentando recuperar alguma compostura. Eu entendo mais do que você imagina. Nina diz, inclinando-se para a frente. Eu entendo que você construiu um império de mentiras, e agora? Agora ele está desmoronando. Carminha quer responder, quer gritar, quer dar um tapa no rosto sereno de Nina. Mas ela não pode. Porque Nina está certa. E essa é a parte mais dolorosa de todas. Enquanto isso, Jorginho dirige pelas ruas da cidade, as lágrimas embaçando sua visão. Ele não sabe para onde está indo. Só sabe que precisa se afastar daquela casa, daquelas mentiras, daquela mulher que ele pensou conhecer. Seu celular toca insistentemente. Carminha, Tufão, até Nina. Ele ignora todos, até que um nome diferente aparece na tela. Débora. Ele atende com a voz embargada. Oi, Jorginho. O que aconteceu? Voca esta bem. A preocupação genuína na voz dela faz com que as comportas se abram novamente. Débora, eu preciso te ver. Pode? Claro. Onde você está? Eu tô indo pra aí. Me espera? Sempre, ela responde sem hesitar. Débora sempre foi sua amiga mais próxima desde a infância. Se há alguém em quem ele pode confiar neste momento, é ela. Ele acelera em direção ao apartamento dela no centro da cidade. 15 minutos depois ele está batendo na porta, como se sua vida dependesse disso. Débora abre os olhos se arregalando ao ver o estado dele. Entra, ela diz, puxando para dentro. O que aconteceu? Ele desaba no sofá dela e começa a contar tudo. Cada palavra, cada revelação, cada momento devastador daquela manhã, horrível. Débora ouve em silêncio, segurando sua mão, apertando quando necessário. Quando ele termina, ela suspira profundamente. Meu Deus, Jorginho, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ele murmura. Só precisava que alguém soubesse. Alguém que não estivesse envolvido nessa loucura toda. Ela se levanta, vai até a cozinha e volta com 2 copos de água. Toma. Você precisa se hidratar. Ele obedece, grato por ter alguém cuidando dele de forma tão simples e genuína. Algo que Carminha nunca fez, não de verdade.
Tudo sempre foi calculado com ela. Cada gesto, cada palavra, cada suposto ato de amor. O que você vai fazer agora? Débora pergunta. Sentando-se. Eu. Não sei, ele admite. Não faço a menor ideia. Minha vida inteira foi virada de cabeça para baixo. Tudo que eu pensava saber sobre mim e sobre minha família é mentira. Nem tudo é mentira. Ela diz gentilmente: Tufão te ama. Isso sempre foi real, mas ele não é meu pai biológico. E isso importa? Jorginho para. Ele nunca tinha pensado nisso dessa forma. Tufão sempre foi seu pai em todos os sentidos que importam. Ele ensinou Jorginho a andar de bicicleta. Esteve em todos os jogos de futebol, da escola, limpou seus joelhos ralados, consolou suas primeiras desilusões amorosas. Ser pai não é sobre sangue. Débora continua. É sobre estar presente. E Tufão sempre esteve presente, não é? Sim, ele sussurra. Mas tudo parece contaminado agora. A mentira de Carminha contaminou tudo. Então não deixe, ela diz com firmeza. Não deixe as escolhas dela destruírem o que você tem de verdadeiro. Tufão te ama, Jorginho. E você ama ele. Oriel. Isso sempre foi real. Ele olha para ela, os olhos cheios de gratidão. Como você sempre sabe o que dizer, porque te conheço, ela sorri tristemente. E porque eu também já passei por momentos difíceis. Lembra quando meus pais se divorciaram? Quando descobri sobre o caso do meu pai, pensei que meu mundo tinha acabado, mas você estava lá. Ele lembra. Exatamente. E agora eu tô aqui pra você. Ele a puxa para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Obrigado, Débora, por estar aqui, por me ouvir, por não me julgar. Sempre ela sussurra de volta. Sempre voltar aqui. Eles ficam assim por um longo momento, até que o telefone de Jorginho toca novamente. Dessa vez é Leleco, seu melhor amigo e praticamente irmão. Ele hesita, mas Débora acena encorajadora. Atende, pode ser importante. Alô, Jorginho, cara, onde você está? Todo mundo tá procurando por você. Leleco parece desesperado. Estou na casa da Débora. Preciso de um tempo. O que aconteceu? Seu pai está destruído. Ele contou? Jorginho pergunta surpreso. Não, passei lá para buscar aquele jogo que você me emprestou e encontrei o clima pesadíssimo. Tufão parecia um zumbi. Nina tava consolando ele e Carminha tava trancada no quarto. O que diabos aconteceu? Jorginho olha para Débora, que acena novamente. Conta para ele. Ele merece saber. Jorginho respira fundo e conta a história. Pela segunda vez naquela manhã. Cada repetição parece tornar tudo mais real, mais doloroso. Quando termina, há um silêncio longo do outro lado da linha. Cara, Leleco finalmente fala. Eu não sei o que dizer. Isso é insano. Eu sei. Orra, Yu, Vu, Ai. Vocês estão onde? No apartamento da Débora. Chego em 20 minutos? Leleco, não precisa. Precisa, Sam. Você é meu irmão. Cara, irmão de verdade? Não de sangue. E irmãos aparecem quando a situação fica feia. Jorginho sente os olhos arderem novamente. Por que todo mundo que não é da minha família tá sendo mais família pra mim do que minha própria família? Porque família não é só sobre sangue, Leleco. Ecoa as palavras de Débora, é sobre quem está ao seu lado. Agora fica aí que eu já vou. Ele desliga e Jorginho olha pra Débora. Você contou pra ele sobre a teoria de sangue versus presença? Ela ri. Não. Mas é senso comum para quem realmente entende o significado de família. Enquanto isso, de volta à mansão Tufão, está sentado em seu escritório, uma garrafa de uísque pela metade na mesa diante dele. Ele raramente bebe durante o dia, mas hoje não é um dia normal. Nina bate levemente na porta antes de entrar. Posso? Ele acena vagamente. E ela entra fechando a porta atrás de si. Como você está? É sério que você está me perguntando isso? Ele ri, mas não há humor no som. É a pergunta mais estúpida que alguém poderia fazer agora. Desculpe, ela diz. Sentando-se na cadeira em frente à mesa foi instinto. Ele serve outro copo e o oferece a ela. Quer? Nina hesita, mas aceita. Eles bebem em silêncio por um momento. Você realmente suspeitava? Ele finalmente pergunta. Havia inconsistências, ela admite pequenas coisas ao longo dos anos. A forma como ela olhava para Jorginho quando achava que ninguém estava vendo. Como ela reagia quando alguém comentava sobre a semelhança dele com você mesmo, que essa semelhança seja mínima. A forma possessiva como ela sempre foi com ele. Eu deveria ter visto, Tufão murmura. Eu deveria ter percebido. Ela é boa em esconder Nina. Diz, gentilmente. Carminha sempre foi excelente em mostrar apenas o que quer que as pessoas vejam. Mas eu sou o marido dela. Eu deveria reclamar melhor do que ninguém. Você conhece a versão dela, que ela permitiu que você conhecesse. Nina, observa todos nós. Temos segredos, Tufão. Alguns apenas são mais devastadores que outros. Ele olha para ela, realmente olha. Nina sempre foi uma presença constante, mas discreta em suas vidas. A amiga que virou parte da família, sempre gentil, sempre prestativa.
E agora ele percebe sempre observadora. Você tem segredos, Nina? Ela sorri, mas é um sorriso triste. Todos temos, mas os meus não afetam sua família da forma que os de Carminha afetam. Ele quer perguntar mais, mas neste momento não tem energia. Sua vida inteira foi virada do avesso, em questão de horas. O que eu faço agora? Ele pergunta e há uma vulnerabilidade em sua voz que Nina raramente ouviu. Meu casamento foi construído sobre mentiras. Meu filho não é meu filho. Como eu reconstruo a partir disso? Jorginho é seu filho, Nina diz, firmemente. Ele pode não ter seu sangue, mas ele tem seu coração, sua moral, seus valores. Você o criou, Tufão. Você é o pai dele em todos os sentidos que realmente importam. É o que todo mundo continua dizendo. Ele murmura, mas parece tão vazio agora, porque a ferida ainda está fresca. Dê tempo. E quanto a Carminha? Essa Nina não tem resposta fácil. Isso só você pode decidir. Pode perdoá-la? Eu não sei, ele admite, parte de mim quer odiá-la. Outra parte ainda a ama apesar de tudo. E uma terceira parte só quer entender por quê. Por que ela fez isso? Por que escondeu por tanto tempo? Talvez você deva perguntar a ela, Nina sugere, mas só quando estiver pronto para ouvir a resposta. Antes que Tufão possa responder, seu celular toca. É Leleco. Alô? Tufão, preciso falar com você. Ele diz urgentemente, estou com Jorginho. Ele está bem? A preocupação é imediata, visceral. Fisicamente sim, emocionalmente e olha, eu sei que você deve estar processando tudo, mas ele precisa ouvir de você, que ainda é seu filho, que nada mudou entre vocês. Tudo mudou, Tufão sussurra. Não mudou, Leleco. Insiste, você ainda o ama, não é? Mais do que a minha própria vida. Então diga isso a ele, porque agora ele está questionando tudo, inclusive se o amor que vocês compartilham era real. Tufão fecha os olhos, a dor apertando seu peito. Angelista na casa da Débora. Mas Tufão não vem ainda. Dê um tempo para ele respirar, processar. Só queria que você soubesse que ele tá seguro e cercado de pessoas que se importam. Obrigado, Leleco, por estar com ele. Sempre, mano. Ele é meu irmão. E você é tipo meu pai. Também mesmo não sendo de sangue. Ele acrescenta, e Tufão pode ouvir o peso intencional nas palavras. Quando Leleco desliga, Tufão olha para Nina. Até o Leleco tá me dando lições sobre família. Porque ele está certo. Ela diz simplesmente, família é quem escolhemos. Não apenas quem compartilha nosso DNA no andar de cima. Carminha está sentada em sua penteadeira, encarando seu reflexo. Seu rosto perfeito, meticulosamente cuidado, agora está manchado de rímel às lágrimas, deixando trilhas escuras. Ela parece mais velha de repente, cansada, derrotada. Ela pega o celular e disca um número que conhece de cor. Max atende no segundo toque. Carminha, deu errado. Ela sussurra, tudo deu errado. Ele descobriu. Ele já sabe. A voz de Max fica tensa. E Tufão também sabe. Todo mundo sabe. Max suspira. Pesadamente eu avisei Carminha. Avisei que esse segredo não poderia ser mantido para sempre. Eu sei, ela soluça. Eu sei. Mas eu tinha esperança de que... De que o quê? Que você levaria isso para o túmulo? Segredos desse tamanho sempre vêm à tona. Sempre. O que eu faço, Max? O que eu faço agora? Primeiro você assume, confirma tudo para Tufão, sem tentar minimizar ou justificar. Segundo, você dá espaço para Jorginho processar. E terceiro, você torce para que o amor que eles têm por você seja forte o suficiente para sobreviver à verdade. E se não for, então você aceita as consequências das suas escolhas, Carminha. Você jogou este jogo por anos, agora é hora de pagar o preço. Ela desliga sem se despedir. Max sempre foi direto, brutal, às vezes em sua honestidade. É uma das razões pelas quais ela o mantém por perto. Mas agora suas palavras são como facas. Ela se levanta e vai até o closet. Ali, entre vestidos de grife e sapatos importados, está uma caixa simples de papelão. Ela a puxa de trás de uma pilha de bolsas. Dentro estão fotografias antigas, cartas, documentos, toda a história que ela tentou enterrar. Ela pega uma foto desbotada. Uma garota jovem, talvez 16 anos, segurando um bebê. Seus olhos são os mesmos de Jorginho. Ou melhor, os olhos de Jorginho são os dela. Meu bebê, ela sussurra, traçando o rosto minúsculo na foto. Meu menino, sempre foi você. Sempre. Uma batida na porta faz pular. Ela rapidamente coloca a foto de volta na caixa e a esconde novamente. Sim, é Nina. Posso entrar? Carminha considera recusar. Mas que diferença faz agora? Entre, Nina abre a porta e entra fechando atrás de si. Ela olha ao redor do quarto opulento antes de pousar os olhos em Carminha. Você está bem? Não, ela responde honestamente pela primeira vez em muito tempo. Não estou bem, e não deveria estar. Nina se senta na beira da cama. Eu não vim aqui para te julgar. Não,
Carminha ri amargamente. Então para que veio? Para entender? Entender o quê? Por que você fez isso? Por que escondeu por tanto tempo? Carminha se senta na penteadeira novamente olhando para Nina através do espelho. Você realmente quer saber? Sim, porque é complicado. Porque eu era jovem, estúpida e assustada. Porque o pai de Jorginho me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Porque eu não tinha ninguém em nenhum lugar para ir. Porque quando conheci Tufão, anos depois já havia dado Jorginho para adoção. E estava tentando reconstruir minha vida. E então, então eu descobri que a família que adotou Jorginho havia morrido em um acidente. Que ele estava em um orfanato. E eu não podia simplesmente pegá-lo de volta sem explicar tudo. Sem destruir a nova vida que eu havia construído. Então você se casou com Tufão esperando o quê? Que ele adotasse Jorginho e você poderia ter seu filho de volta, sem revelar a verdade? Carminha fecha os olhos. Era egoísta. Eu sei, mas eu só queria meu filho de volta. Queria vê-lo crescer e estar perto dele. Mas você mentiu pra Tufão, pra Jorginho, pra todos. E olha onde isso me trouxe, Nina. Olha o que minhas mentiras fizeram. Destruíram tudo. Nina fica em silêncio por um momento. Você realmente ama Tufão? Com todo o meu coração? Então lute por ele. Lute por Jorginho. Mas dessa vez, lute com a verdade. Como Carminha vira-se pra encarar lá. Como eu conserto isso? Não sei se você consegue, Nina admite. Mas você precisa tentar. Precisa contar toda a história sem omitir nada. E depois? Depois você aceita o que vier. No apartamento de Débora, a campainha toca. Leleco entra trazendo sacolas de comida chinesa. Pensei que poderíamos precisar disso, ele diz, colocando tudo na mesa. Ninguém deve passar por uma crise existencial de estômago vazio. Apesar de tudo, Jorginho ri. Só você mesmo, Leleco. É um dom, ele diz. Abrindo os recipientes, o que seria de vocês sem mim? Eles se sentam para comer, e por alguns momentos existe quase uma normalidade, quase. Então Leleco fala. Conversei com Tufão. Jorginho para o garfo no ar. E ele está destruído, cara. Mas não por causa de você, por causa da situação. Ele te ama, Jorginho. Isso não mudou. Eu sei, Jorginho murmura. Eu sei que ele me ama. Mas como eu olho para ele agora? Como eu olho para Carminha? Com os mesmos olhos de sempre. Débora diz. Eles ainda são as mesmas pessoas. Mas não são. Jorginho explode. Carminha não é a madrasta fria que fingiu ser por anos. Ela é minha mãe. E ela escondeu isso de mim minha vida inteira. Ok, respira, Leleco diz. Vamos pensar nisso. Logicamente, por que ela esconderia? Porque é mentirosa? Jorginho sugere sarcasticamente. Ou porque tinha medo? Débora pondera. Pensa bem. Se ela te deu para adoção quando era jovem e depois se casou com o Tufão que te adotou, como ela explicaria isso sem parecer manipuladora? Ela é manipuladora. Sim, Leleco concorda. Mas talvez não da forma que você pensa. Talvez ela só quisesse uma segunda chance de ser sua mãe mesmo que fosse escondida no papel de madrasta. Isso não justifica a mentira. Jorginho insiste. Não justifica, Débora concorda, mas talvez ajude a entender. Jorginho empurra o prato incapaz de comer mais. Eu não sei se quero entender. Não, tudo bem, Leleco diz, você não precisa resolver tudo hoje. Ou amanhã, ou na próxima semana. Dá tempo ao tempo. Sábio vindo de você, Jorginho tenta brincar. Eu tenho meus momentos, Leleco sorri raros, mas tenho. O celular de Débora toca. Ela olha a tela e franze a testa. É Mona Lisa. Ela atende colocando no viva voz. Mona Lisa, o que foi? Débora, você viu as notícias? A voz de Mona Lisa está tensa. Que notícias? Sobre Cadinho. Ele foi preso. O quê? Os três gritam em uníssono. Por quê? Apropriação indébita, evasão fiscal, uma lista enorme. E tem mais. Noêmia descobriu que ele tem outra mulher. Verônica também. Aparentemente ele estava enganando as duas há anos. Esse cara é um desastre, Leleco murmura. E vai piorar, Mona Lisa. Continua, Noêmia já expulsou ele de casa. Cortou todas as roupas dele, rasgou tudo, ela está furiosa. Não a culpo, Débora diz. E Verônica também expulsou. E Jimmy pagou a fiança dele. Então ele está solto, mas sem ter para onde ir. Karma, Jorginho murmura. Olha, Mona Lisa continua. Eu sei que vocês estão lidando com suas coisas, mas achei que deveriam saber. As coisas estão caóticas por aqui. Obrigada por avisar. Débora diz. E você, está tudo bem para o casamento? Vamos em frente, Mona Lisa diz com determinação. Eu e Silas decidimos que não vamos adiar nada. A vida é muito curta para esperar o momento perfeito, que seja agora imperfeito e tudo. Admiro isso, Jorginho diz sinceramente. Obrigada, Jorge. E cara, sei que tá passando por um momento difícil. Se precisar conversar, tô aqui, ok? Ok. Obrigado, man. Ela desliga, e os três ficam em silêncio processando. Quando chove desaba, né? Leleco finalmente diz. É um dia pra isso.
Débora concorda. Jorginho se levanta e vai até a janela olhando a cidade lá embaixo. Em algum lugar lá fora, Carminha está sofrendo. Tufão tá confuso. E ele está perdido. Mas pela primeira vez, desde aquela manhã, ele sente algo além de raiva e tristeza. Ele sente curiosidade. Por que ela fez isso? Qual é a história completa? E mais importante, existe alguma forma de consertar tudo isso? Eu preciso conversar com ela. Ele anuncia de repente. Com quem? Com Carminha, Débora pergunta. Não, ele balança a cabeça ainda olhando pela janela com Lucinda. Quem é Lucinda? Leleco pergunta. A mulher que cuidou de mim no orfanato antes de Tufão me adotar Jorginho? Explica se alguém sabe a história completa. É ela.